Olá, meus amigos, tudo bom com vocês? Espero que sim, sempre na graça de Deus. Estamos aqui para darmos continuidade aos nossos bate-papos sobre mediunidade, o que você precisa saber. Hoje já estamos no tema 122 e esse tema vai perguntar o seguinte: eu sou, mas quem não é? Por que você não me olha mais? Porque o amor é cego, biscoito. Sou, mas quem não é? O nosso estudo espírita dessa quinzena vai tratar do egoísmo, não é? Ouçamos aí o que Allan Kardec, em O Livro dos Espíritos, nos diz sobre o assunto. Entre os vícios, qual o que podemos considerar radical? Já o dissemos muitas vezes, o egoísmo. Deles deriva todo o mal. Estudai todos os vícios e vereis que no fundo de todos existe o egoísmo. Por mais que luteis contra eles, não chegareis a extirpá-los, enquanto não os atacardes pela raiz, enquanto não lhes houverdes destruído a causa. Que todos os vossos esforços tendam para esse fim, porque nele se encontra a verdadeira chaga da sociedade. Quem nesta vida quiser se aproximar da perfeição moral, deve extirpar do seu coração todo o sentimento de egoísmo, porque o egoísmo é incompatível com a justiça, o amor e a caridade. Ele neutraliza todas as outras qualidades. Allan Kardec, em O Livro dos Espíritos, pergunta 913. Diante dessa proposta e dessa fala de Kardec, não é? Dessa colocação, para ser mais exato, numa comunicação mediúnica, numa das nossas reuniões, um irmão desencarnado, ele nos disse que não era egoísta, mas que, porém, não é? Ele entendia que para os egoístas, todos os problemas do mundo eram somente deles, né? O egoísta achava que só ele que tem problema no mundo, né? E que nós devíamos imaginar a dificuldade do egoísta, né? Para ele sair do seu mundo de egoísmo, né? De ele ser o centro de tudo, não é? O centro das atenções. Então é difícil o egoísta trabalhar isso para sair desse movimento. E ele questionou como uma pessoa, né, consegue adquirir consciência de que ela é uma pessoa extremamente egoísta, né, centralizadora nela o mundo, né? Nós falamos então para ele que o tempo e as reencarnações vão trazendo aprendizado e com isso, né, todos nós vamos nos conscientizando das nossas situações, dos nossos sentimentos, dos nossos predicados, dos nossos defeitos, né? E aí ele nos disse que esse nosso discurso de reencarnações e de aprendizado era falso, era falacioso, né? E que nós não entendíamos na realidade, no fundo, em profundidade, o que era ser uma pessoa egoísta. Para ele, né, nos disse que os egoístas eram como se fossem víboras, por quererem tudo para si, não é? E que eles deviam ser condenados ao fogo eterno, não é? Vocês veem a posição radical dele com relação, não é, àquelas nossos irmãos egoístas. E para finalizar, ele disse que odiava os egoístas, não é? Especialmente o irmão dele, que tinha sido extremamente egoísta na vida dele, né, e tinha prejudicado muito a vida dele por se achar o centro do mundo. Diante dessa situação, nós falamos que aquela experiência mediúnica, que era a primeira que ele estava tendo, né, tinha como finalidade o aprendizado para que ele, a partir de então, passasse a trabalhar os sentimentos dele, não é? E que nós estávamos aprendendo com a experiência dele, e a finalidade era todos nós evoluirmos. E que especificamente no caso dele, não é? Era justamente o início do autoconhecimento, pois o espírito é vida e não arranjo. Seu desenvolvimento depende de experiências, estudos, reflexão. Tudo isso com mente aberta para a realidade,
e não fechada em esquemas artificiais. Ninguém se reforma nem pode reformar os outros, mas todos podem superar as suas condições atuais, romper os limites em que a mente se fechou e transcender-se. A responsabilidade espírita é individual. Cada qual responde por si mesmo e não pode prender-se a supostos mestres espirituais. O despertar da consciência na experiência é o seu caminho único de progresso. José Herculano Pires, em um livro Curso Dinâmico de Espiritismo. Diante disso, ele deveria aproveitar aquela oportunidade, né, e se esforçar para que despertasse a sua consciência, pois essa era a finalidade daquela experiência mediúnica e que dependia somente e unicamente e exclusivamente dele a modificação. No final da nossa conversa, do nosso diálogo, né, ele aceitou fazer parte, se juntar a um grupo de irmãos que estudam, né, os diversos sentimentos, especificamente o egoísmo, né, e que ali ficava claro a caridade moral que existe no mundo espiritual, não é? E ela busca o quê? Essa caridade moral dos nossos amigos espirituais que nós busquemos o nosso autoconhecimento. Isso porque o egoísmo e o orgulho representam elementos negativos da constituição do ser humano, que devem ser eliminados. Mas essa eliminação não se dá pelos métodos antigos das corporações religiosas. Kardec e os espíritos superiores, em suas comunicações, consideraram o egoísmo como uma verdadeira praga que impediu o desenvolvimento real do cristianismo na Terra. As penitências, as autoflagelações de toda espécie só serviram para desequilibrar milhões de criaturas que constituem um triste legado para o nosso tempo. Com a caridade, os homens vão aprendendo a sair do egoísmo para o altruísmo, a não pensar apenas nos seus problemas particulares, a não dividir o seu tempo e bem-estar apenas com os familiares, mas levar um pouco de si mesmos e dos seus recursos para a família maior que sofre lá fora. É essa a finalidade do princípio cristão da caridade no Espiritismo. José Herculano Pires, em Curso Dinâmico do Espiritismo, capítulo 13. Então, para finalizarmos essa nossa conversa de hoje, né, lembremos ainda, como nos ensina Herculano Pires, que nós não podemos reformar o nosso espírito porque ele não está estragado, e a gente só reforma aquilo que está estragado. O que nós podemos é desenvolver-nos, não é? E nos modificarmos pelo autoconhecimento para esse nosso processo evolutivo. Era isso que eu tinha que falar nessa quinzena. Agradeço a todos terem me ouvido, não é? Fiquemos todos com Deus, sempre lembrando que mediunidade é uma relação de amor e de fraternidade. Boa quinzena a todos e tchau.